Boa tarde, pessoal. De tarde não tem nada, não está muito cedo ainda. Estamos no segundo milênio, segundo calendário gregoriano, que faz parte mais do Ocidente. Pessoal, aqui é uma preparação de uma aula, ela abrange história. Agora, veja só, na visão do pedagogo Márcio, eu adoto para minha medida lecionar numa visão teocêntrica e antropocêntrica, tá certo? O que é do homem sem Deus e o que é do homem também, se não for desvendar o desconhecido. É para isso que nós somos ativos na ciência. E você está estudando essa aula. Vai ser uma aula na visão do pedagogo Márcio, certo? Tá bom? Seus critérios, sua didática, certo? Que é teocêntrica e antropocêntrica. A gente vai aprender sobre a linha do tempo. Vocês desde já estão de parabéns. Porque vão saber um conteúdo de extremo valor para o coração de vocês, para a história, para a sua passagem aqui como ser humano nesta terra, certo? Linha do tempo. Só para entender um pouco melhor, tá? A linha do tempo, ela se divide em várias partes. Essa linha, ela tem a parte da pré-história, que é aproximadamente 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, para trás, até o início, mas que início do mundo? Foram achados arqueológicos lá na África, a Lucy, né? Sabemos muito bem que o carbono 14 ele data o tempo dos fósseis, mas até o Big Bang, isso na visão antropocêntrica, que aconteceu 3,7 bilhões de anos atrás aos dias atuais. Entenda, pega da pré-história, que vai de 3 a 4 mil anos antes de Cristo para trás, aí vai 3, 4 mil anos antes de Cristo para trás, é o Big Bang, 3,7 bilhões de anos foi a explosão que Deus foi surgindo as primeiras estrelas, os primeiros átomos. Já deixa bem claro para vocês, foi o lítio, certo? Nos primeiros átomos, tá certo? Veja só, não só o lítio, mas existe uma partícula menor, como vocês estão em estudos ainda, menor que o elétron, que fica na eletrosfera, o elétron. Fica na eletrosfera, que o movimento desses elétrons dá as descargas elétricas. Tá certo? Mas não convém, a gente vai dar a linha do tempo, vai 4.000 anos antes de Cristo para trás. E nesses 3 a 4 mil anos de Cristo, e surgiu a invenção da escrita, tá certo? Invenção da escrita cuneiforme, desses 4 mil anos de Cristo para lá, até os dias atuais, aí vem a história, porque começou a se registrar, né, a escrita cuneiforme, e aí iniciou-se a história. Você registrar é a história, porque aí começou a fazer história. O pai da história é Heródoto, certo? Aí diz os historiadores, cientistas, né? Começou a se registrar documentos, né? O registro deles, bem claro, não só é escrita, não, tá? Mas registrar documentos a partir de 3, 4 mil anos de aí vem 3, 4, que se chama DC, depois de Cristo, e antes de Cristo é AC, né? Aí vem 4 mil antes de Cristo, inventou a escrita, aí começou a ser história, tá certo? Aí vem 3 mil, 2 mil, 1000, o nascimento de Jesus, o ano 0, e em diante, em 2026 anos hoje, tá certo? Essa linha do tempo, como vocês perceberam, ela é datada por eras. Ela é datada por eras. Ela é datada por eras. Por passagem. Essas passagens é um fato, marco que acontece e sai de uma era para outra, sai de uma era para outra, uma era para outra. Lembrai, 4 mil antes de Cristo para trás, AC antes de Cristo. Aí vem
a pré-história. E a história é de 4.000 anos antes de Cristo, depois, à frente. Tá certo? 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, anos zero. Nascimento de Jesus e assim por dentro, 2.000 e poucos anos. Tá certo, pessoal? Foi aí que eu tava. Então, lembrem-se, por favor, lembrem-se que são marcados por eras, por datas, fatos que aconteceram. Determinaram a passagem de uma era para outra. Determinaram a passagem de uma era para outra. Tá almoçando, viu? Terminaram. Mas eu não desculpe, meu som. Vamos começar com a pré-história. Assim, com a pré-história em diante. A pré-história, depois vamos para a história. A pré-história ela é dividida em 3 períodos, pessoal. Ela é dividida em paleolítico, idade da pedra lascada, em neolítico, idade da pedra polida, idade dos metais, até a história, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. E entenda, dentro do paleolítico, que a gente vai estudar a idade da pedra lascada. Aí vem neolítico, idade da pedra polida. Lembre-se, na verdade, esse sistema de aula é apenas um parecer. Você fica mais atento, né? Não é totalmente apurado com as coisas mais atuais, mas é um parecer que vai ajudar vocês nas visões de estudo, tanto no ensino médio e desde já para quem também vê o ensino fundamental, tá certo? Já que se faz até o 9º ano, tá certo? Vai apurado também antes de entrar no ensino médio, que vai ver aquelas matérias, né, mais apuradas, biologia, né, física e etc. Aí veja só, o paleolítico, que é idade da pedra lascada, ele vai até um período. Nesse período acontece algo do mesmo jeito. Acontece algo e ele faz a passagem do paleo para o neo, pedra polida. A pedra, que é um instrumento de utilidade para nossos ancestrais, nossos pré-históricos, que éramos nós, ela já é polida, temos mais uma eficiência, né? Daí na sequência evolutiva, acho que vocês vão gostar, tá, pessoal? Na sequência evolutiva nossa, nós até alcançarmos o grau que temos, que é o Homo sapiens sapiens, que é o homem sabe que sabe, tá? Na sequência evolutiva. Aí, veja só, ela é uma pedra lascada, agora já é uma pedra polida. De pedra polida do neolítico, aí tem um fato lá, ele vai por idade dos metais. Cada um tem suas características próprias. Eu só estou dando uma abrangência geral do que vamos abordar na pré-história. Entra na idade dos metais, da pedra polida, pedra lascada pela idade dos metais. Já tinha instrumentos de caça mais apurados, tal. Agora vem para a idade dos metais. Metais, certo? Fundidos, né, para instrumentos de caça e aparentemente meados daquilo ali, guerras de civilizações, certo? A gente vai abordar mais ou menos isso aqui na pré-história, paleo, neo, das metais. Lembre-se bem, nesse paleolítico, idade da pedra lascada, no paleolítico, mais para lá, antes, cada vez mais existe registros, cada vez mais da nossa passagem do mundo, já que abordamos até o Big Bang, né? A geologia da Terra, como a Terra ficou hoje, passou por fatos interessantíssimos, né? O magma produzindo a crosta da Terra,
produzindo toda a questão geológica da Terra, tá certo? Produzindo as rochas, produzindo cada vez mais, dando esse formato que se tem hoje, tá certo? Então, até aí. E vem para aqueles períodos Jurássico e etc. Mas não vamos abordar isso agora não, tá certo? Mas mais focado no homem, certo? O Paleo, o Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Só que antes do Paleo ainda tinha, olha, até lá vai até o Big Bang, né? E veio com uma explosão que foi trazendo átomos, né? Lítio foi um dos primeiros, carbono também. Lá onde estamos hoje, aqui, tá? Os cientistas, eles, nós somos resto de quê? De uma poeira cósmica. Aí, vai guardando essas informações. Se eu falei assim, né? Acho que vocês vão gostar de tomar, em nome de Jesus. Resto de poeira cósmica. Um grande plano foi gerando átomos, foi tendo reações, gerando cada vez mais, até os dias de hoje. Tá certo? Aí a gente vai abordar agora a pré-história, vindo do Paleo, Neo e das Metais. Paleolítico, Neolítico e das Metais. Paleolítico da pedra lascada, Neolítico pedra polida, das metais para a fabricação dos metais. Cada passagem de uma época dessa para outra é datada por um fato, tá certo? Como uma revolução que deu-se para que passasse de uma fase para outra na nossa passagem aqui nesta terra. Essas passagens foram muito significativas e são até hoje. Só vou citar as principais: invenção da roda, invenção da agricultura, invenção da roda, e lá para ancestrais, viu? Pré-histórica. Invenção da roda e invenção da agricultura. A gente vai datar, começar a datar, teoricamente não, tudo certinho, para começar as explicações. Depois a gente vai para escrita cuneiforme, né? Lá em 4.000 a.C., para entrar na história. A gente começa a fazer história. Nossos ancestrais alcançam um grau civilizacional, vem de lá. Quadrúpede, cheio de pelos, maxilar gigante. Isso você tem o domínio do fogo, cozer a carne, né? É só mastigar melhor, e aquele maxilar diminuiu. O alimento ficava melhorzinho de mastigar, não tão resistente. O fogo já tem ali, as pessoas até músicas aí, a ferro e fogo. Tudo foi feito a ferro e fogo. Condição e a ferro, né? É uma ditado popular. Mas aí, pessoal, daí fomos evoluindo, ficamos eretos, né? Passamos a ser bípedes, e temos as características de hoje: maxilar mais no lugar, menos pelos e etc. Mas a gente vai até isso, não. A gente vai pegar as características melhores. Essa é uma abrangência bem legal, fiz assim, lá do período agora paleolítico. Não pense que iniciou-se ali, não. Eu falei, ele que tem mais período até o início, há 13,7 bilhões de anos atrás. Aí os primeiros foram lítio, carbono, né? Aí deram origem a outros, certo? Graças a Deus. Bem, pessoal, a gente vai se deter agora mais fixamente, claro, óbvio, na questão do Paleolítico, idade da pedra lascada, que vem do início do surgimento de todas as coisas no Big Bang, há 3,7 bilhões de anos, até a passagem do Paleo para o Neo, certo? Vai se deter agora a questão do Paleolítico. Vamos lá, pessoal, are you ready? Vamos começar. Pela terra super, que tem as cavernas, tem no Brasil, tem em todo canto, né? Vem um cachorrinho ali de lado, por isso que o cachorro é amigo do homem. Só estou dizendo assim para vocês ficarem, perceberem, né, a explicação disso. Porque até ali na pré-história
o cachorro era a nossa companhia. Que coisa interessante, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, né? Então daí não maltrata os animais, nem pelo menos os cachorrinhos, né? Só a idade. Aí foi marcado pelo nomandismo, caça, pesca e coleta. Vivíamos em grupos, em cavernas ou em tendas. Veja, pessoal, éramos assim, o estilo de vida do nômade. Os grupos humanos não tinham moradia fixa, deslocavam-se constantemente em busca de alimento. Deslocavam-se em busca de alimento. A subsistência dependia diretamente da natureza, da caça, pesca, coleta, frutos e raízes. Ali acabava, já ia para outro canto, já ia para outro canto, tá certo? Nossas ferramentas que utilizávamos na Idade da Pedra Lascada eram rudimentares. Eram produzidas lascando pedras, ossos, chifres, madeiras rudimentares. Pedras rudimentares eram produzidas lascando pedras, ossos, chifres e madeiras. Tá certo? Pintura nas cavernas, paredes das cavernas representavam cenas da caça e do cotidiano, além de indícios e rituais e religiosidade primitiva. Pessoal? Organização social, vivência em pequeno grupo, bandos, para proteção e segurança. Nós também já tínhamos essa questão na nossa mente. Evolução humana. Eu falei com vocês acerca da questão do Homo sapiens sapiens, então somos hoje, né? Período do surgimento e adaptação de várias espécies do gênero Homo, como habilis e erectus. Tá, pessoal? Até chegarmos ao que somos hoje. Evolução humana, período do surgimento e adaptação de várias espécies do gênero Homo, né? Como Homo habilis e erectus. Esse período de paleolítico, ele tem subdivisões. O paleolítico é subdividido em 3 fases. A idade da pedra lascada, e o que faria? Quais eram nossas características nessa época? Éramos nômades, vivíamos em grupos, não tínhamos moradia fixa, nós deslocavam a nós mesmos constantemente em busca de alimentos, né? A subsistência dependia diretamente da natureza, da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Ferramentas para conseguirmos nosso alimento rudimentares eram produzidos lascando pedras, ossos, chifres, madeira, né? A arte rupestre, pintura nas cavernas, elas representam cenas de caça e do cotidiano, além de indícios de rituais religiosos e religiosidade primitiva. A organização social vivência em pequenos grupos, bandos, para proteção e segurança. A evolução humana, que caracterizou-se nesse período, foi o surgimento e adaptação de várias espécies do gênero, como Homo, né? Homo habilis e erectus. Tá certo, pessoal? Pronto, só até aqui. Só até aqui. Aí veja só, pessoal, que eu queria falar para vocês que se foi de 2,5 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo, o paleolítico da pedra lascada, falece aqui como éramos, né? De 10 mil anos antes de Cristo a 9, teve um marco que saiu dali da idade da pedra lascada para a pedra polida, do Paleo para o Neo. E o que foi que houve esse fato, esse surgimento, essa coisa que nos fez passar de uma idade para outra na pré-história, de uma idade civilizacional, vocês sabem, uma idade que conseguiu configurar outro gênero, outra forma de vida para nós. Qual foi a façanha que houve, né? Qual foi a façanha, poderemos dizer, né? Já que éramos nós mesmos que estávamos lá lutando pela vida, estamos lutando pela vida hoje.
Mas a gente dá glória a Deus, pessoal, porque hoje dominamos a terra, dominamos os mares e dominamos o céu também. Né? O céu, no caso, a atmosfera, toda a questão do universo. Copérnico foi um que mediu, mas agora que tem, viu? Matéria bariônica, matéria escura, mas tá certo? Pronto. A passagem que se deu, qual foi o fato? Alguém sabe? Eu vou citar agora. Pessoal, tá aí para vocês, primeira mão. Agora, né? Agora nessa aula. O domínio do fogo. Domínio do fogo. Porque conseguimos passar de uma era para outra, de um fato, de uma questão civilizacional, de espécie humana, de organização social, de estilo de vida nômade para outro estilo de vida, como por exemplo sedentarismo, né? De uma era para outra, foi o domínio do fogo, certo? Mas o que foi de tão importante? O que se deu? O que é que tem a dominar o fogo? E na verdade, não foi nem lá antigamente, era mais ou menos assim, alguns historiadores dizem, tá, pessoal? Espera dar uma chuva e cai um raio muito grande. E ali, às vezes caía, porque essa fica uma haste, uma haste, né? Não pode ficar muito fácil, que ela serve como para-raio, né? Esses raios são descargas elétricas na atmosfera dada por movimento de elétrons. Tá vendo aí? O movimento gera energia e descarga elétrica. Mais ou menos um pouquinho assim, certo? Então foi o domínio do fogo. Tá? O domínio do fogo. Eles caíam nas árvores e eles ali pegavam ali algum galho, alguma coisa, pegando fogo e ali dava para os outros. Estamos falando de domínio do fogo. Foi sair de uma era para outra. Certo? Mas qual foi a importância? A nossa questão da dúvida, da pergunta foi: pessoal, descoberta crucial para se aquecerem do clima frio. Olha aí, agora que vem. Cozinhar alimentos, iluminar abrigos e espantar animais selvagens. Pessoal, estamos numa aula de história, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha, pessoal, para você ver a descoberta crucial. O que se deu, né? O que foi que se deu, né? Para se aquecer do clima frio. Veja só, pessoal, hoje a gente estamos aqui, mas passamos, for falar no início da aula, por glaciações terríveis. Glaciações, pessoal, glaciações. Os nossos polos, tanto o norte e sul, são cobertos de gelo. Glace, imagina viver assim, né? Então, tipo, lá disse até, pessoal, não é bom, mas disse até que os órgãos internos, frios, eles são meio frios, as batidas do coração são mais, né, menores, né? É fogo, é ruim viver isso. Esqueci, eu acho que até isso também se comenta, né? As coisas para se aquecerem no frio. Imagina você enfrentar tempestades, vendavais, glaciações, né? E não ter como se aquecer no frio, né? Desses frios terríveis, né? Iria dar uma hipotermia, né? E aí por diante, né? Acho que é hipotermia, alguma coisa. Depois eu vejo isso aí. Cozinhar alimentos. Bem, cozinhar alimentos é necessário porque o alimento cru, ele mantém algumas características, né? A maioria dos átomos, das proteínas, né? Mas cozinhar ele fica melhor para a digestão. Porque você vê, como eu falei no início mesmo, o maxilar do homem pré-histórico era bem grandão, de tanto ele forçar. Forçar, mas a partir de quando pôde cozer os alimentos, o alimento ele ficou mais mole, degustável, mais mole, e deu para a mastigação ser menos, e o maxilar diminuiu. Tá certo? E vamos pegar essas características bípede, não quadrúpede, sem pelos, né? As características que nós temos hoje. Uma civilização
civilizacional cada vez melhor. Aqui somos Homo sapiens sapiens hoje, tá certo? Então, aquecer do clima frio, cozinhar alimentos, iluminar abrigos, imagina, né? Noite todinha, né? Não, sem ter luz, né? E espantar animais selvagens. Deu para ajudar na caça. E na sua próxima, o homem é lobo, como eu falei, para estarmos hoje aqui, enfrentamos muita coisa, pessoal. Não foi fácil. Até hoje o homem é esse lobo de si mesmo. Porque se ele não lutar, ele não vai conseguir vencer. A vida é uma corrida desde o nosso surgimento. Você sabia disso? Né? A gente enfrentou uma corrida bem grande para nascer, sabia disso? O primeiro que chegou lá nasceu na barriga da mamãe. Sabia disso? A vida é uma corrida. Tá certo, pessoal? Então, domínio do fogo, tá? A descoberta crucial para se aquecer do clima, graças a Deus. Aí vem a questão, já não morria de gripe, de bronquite, pneumonia, né? Cozinhar, caracteriza o alimento, a digestão ficou melhor. Iluminar abrigos e espantar animais. Você vê a questão de o que eu ia falar que era clima, frio. Você vê hoje em dia, pessoal, a gente critica assim, a ciência. Mas olha, eu sou um pedagogo que mistura teocentrismo e antropocentrismo. O que seria a gente sem a ciência? Você pega, mesmo tendo um sistema imunológico bom, você pega gripe, né? Você vê essas pandemias chegam como uma peste negra que Deus não entenda mais. Devasta muito da população. Se não tiver o remédio, se não tiver um antídoto certo, né? Você pega a gripe, toma um multigripe, já sabe. Mas não, multigripe é um pozinho químico, é uma coisa química fabricada hoje em dia em escala industrial, passa pelos governos e é ruim. Não, mas é bom. Tem que tomar. A ciência, pessoal, está aí na minha questão de idade. A ciência também, ela anda, olha, do mesmo lado da religião. Tá vendo? Porque Deus, ele dotou o homem de sabedoria, sim. Quando não é sabedoria, aí não é. Mas Deus dotou o homem de sabedoria, sim. Aí você vê, pegou um gripe com a chuva, não tinha a descoberta do fogo, não porque era temor, né? Era temor. Aí você morria de gripe e morria de gripe com... Aí veja só, pessoal, você só toma chuva com 30, 40, 50, 60, 70 anos, às vezes bebê. Então a estimativa de vida desse povo era baixa se não soubesse se virar, né? Mas vai lá, toma um multigripe e já cura todos aqueles agentes nocivos do organismo, né? Agentes que combatem a saúde do indivíduo, do ser. Do indivíduo, do ser. Então, a ciência, ela anda do lado da religião, sim, graças a Deus. Então, tá mais ou menos assim, pessoal, explicado aí. Tá mais ou menos explicado aí. Ai de mim se eu fosse multigripe, ai de mim se eu não me aquecesse no fogo, mesmo sendo ou não, temor ou não. A gente tem que correr muito nessa vida. Lembra que a vida é uma corrida. Desde o nosso surgimento é uma corrida. Aí você toma multigripe e já não morre de gripe, bronquite, asma e etc. Como respiratório. Não com 30, 40 anos, mas com 0 anos de idade. Né? Mas eu tomo multigripe e prolongo a minha vida a 40, 50, 60, 70 e etc. Por causa de um multigripe que eu tomei. Tá certo, pessoal? Por causa de um fogo que eu me aqueci. A vida, ela anda, é um percurso, ela anda para frente. Ela não anda para trás. Ela não é retrógrada. Certo? Então temos que andar também produzir, né? Com Deus no coração. Tá aí, pessoal, mais ou menos a questão do paleolítico, idade da pedra lascada, estilo de vida, nômade, grupos, não tínhamos moradia fixa, deslocávamos constantemente em busca de alimentos, para isso passavam por perigos na caça, as rupestres, cultos, rituais, espiritualismo para que dê certo na caça, né? A economia e subsistência depende diretamente da natureza, da caça, pesca, coleta de frutos, raízes, ferramentas rudimentares eram produzidas lascando pedras, ossos, citros, madeiras, arte rupestre, pinturando as paredes nas cavernas representavam cenas da caça cotidiana, né? As rituais religiosos, como eu falei,
vivência em pequenos grupos, bandos para proteção e segurança, e a evolução humana, período de surgimento e adaptação de várias espécies do gênero, como Homo. Ali éramos o que? Homo habilis e erectus. Tá certo, pessoal? Certo? O que foi a passagem dessa época Paleo para o Neo? Foi como a gente tratou agora, a questão da gripe, as coisas. A invenção do fogo, certo? Como se dava, a invenção não, o domínio do fogo, certo? Descoberta crucial para se crescer do frio, clima frio, cozinhar alimentos, iluminar abrigos e espantar mais selvagens. Às vezes davam um raio, eles pegavam aquele galho de fogo, eles defendiam ali, como vocês sabem, o atrito causa energia. Tá certo, pessoal? O atrito causa energia. Às vezes duas pedras, atrito de um graveto e outros galhos, certo? Causa energia. Aí uma dica para vocês. Espero aí que vocês tenham gostado desse período a qual o homem não deixou de ser lobo do homem. Isso é uma filosofia do século XVIII, XIX. Mas aí saímos dessa fase, dessa era civilizacional ou não, mas dessa era desse vida nômade, coletores, arte rupestre, vivíamos em bando, para agora o Neolítico. Quando se deu, em qual época? 10.000 anos antes de Cristo. Como se deu essa passagem? Através de quê? Do domínio do fogo. Domínio do fogo. Domínio do fogo. Um grande marco, eu esqueci de falar para vocês, um grande marco na nossa questão histórica. Domínio do fogo. Questão histórica, passagem nessa terra. Como passagem de música, né? A ferro e fogo. Se não cozer, se não fundir, se não tiver ferro para fazer estrada e etc. Aí o que será de nós, né? Indústria, etc. Né? Você tem uma palavra, a ferro e fogo, caramba, tudo, né? Pronto. Aí, pessoal, domínio do fogo. A descoberta crucial para se aquecer no clima frio, cozinhar alimentos, iluminar-se de abrigos e espantar mais selvagens. Pronto, agora a gente sai do Paleo, que vai, lembra, viu, pessoal, de 2,5 milhões de anos a 10.000 anos antes de Cristo. Sobre o período da Pedra Lascada. E já tinha até o Big Bang de 2,7 bilhões de anos. Tá certo? Aí vem duas teorias que eu já começo a apresentar a vocês. A teoria criacionista e evolucionista. Meu Deus. Desculpa, pessoal. A teoria criacionista. Não, pessoal, desculpa. A teoria criacionista é a teoria que vem de Deus, que foi feito por Deus. E a evolução foi através da evolução das espécies. Aí o que dá-se, aí essa questão, o cara chamado Charles Darwin, tá certo? Inclusive em suas grandes viagens, passou aqui pela América do Sul, foi atendido o barbeiro, picou ele e ele morreu de doença de Chagas. Graças a Deus. Deus tem um propósito e ele deixou um grande marco aí na nossa história. Tá certo? Existe a teoria criacionista e evolucionista. Certo? Tudo veio de Deus e tudo veio da própria evolução. Lembrar? Primeiros átomos vindo poeira, esse outro lado fomos poeira cósmica, foi uma explosão, então veio até os dias de somos o quê? Resto de poeiras, com assim a teoria aí científica, né? A evolucionista, no entanto. O marco da Paleo para o Neo, Paleolítico, foi o quê? Foi o domínio do fogo, certo? Domínio do fogo, certo? Pronto, pessoal, datado em 10.000 anos antes de Cristo. A gente vai reduzindo até chegar ao ano zero, entendeu, pessoal? Na verdade, 4.000 anos antes de Cristo, a invenção da escrita. Aí sai da pré-história para a história. A gente pode fazer registro, guardar, produzir, fazer isso, e surge a história, fazendo história, tá? Pronto, tá aí, pequena abrangência. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Temos nós, que agora estamos aqui, tá? Homo sapiens sapiens. Aí na nossa evolução humana, tá certo? Agora vamos falar sobre o Paleo, né? A idade da pedra polida, ela deve ser lascada, tá certo? Para ser polida, um instrumento de caça maior eficácia, né? Vamos lá para a idade da pedra polida, pessoal, o Neolítico, vamos lá para o Neolítico, tá certo? Vamos lá, só um minutinho. Essa pessoal já vai aí
pedrada, desculpa, posso a pessoa ficar só um detalhezinho para vocês irem aí, tá certo? Né? Vai o neolítico, o neo, sai do paléu e vem pro neo, tá certo? Sai da pedra lascada e vem para pedra polida, certo, pessoal? Ponto. Período neolítico. Olha só, pessoal, também conhecido como Idade da Pedra Polida, período neolítico da Pedra Polida, um dos marcos mais cruciais da história da humanidade. Estamos de qual foi o marco da saída do Paléu para o Neo, em 2,5 milhões de anos atrás, até 10 mil, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil. Então, estendendo-se aproximadamente de 10 mil anos antes de Cristo, que é o AC, a 5 mil anos antes de Cristo. Ou seja, durou quanto? Em torno de 5 mil anos, né? Em torno de 5 mil anos antes de Cristo. Temos uma novidade muito boa, inclusive para as mulheres. Esse neolítico.